As reuniões, tanto com o Estado quanto com o município, né, com as pastas da saúde, assistência social e pessoa com deficiência, elas vêm ocorrendo desde o início primeiro da pandemia e logo após da vacinação. Todas no intuito de garantir a prioridade da vacinação para as pessoas com deficiência. Então, desde ao longo de 2020 até esse 2021, a gente vem conversando rotineiramente com o Estado e município para que essa prioridade seja atendida, né? Para que as pessoas com deficiência que estão no grupo prioritário, que estavam naquele grupo prioritário de vacinação, fossem vacinadas, tivesse acessibilidade tanto nos postos de vacinação quanto nas campanhas. Então, vem sendo um diálogo constante ao longo desse período que nós estamos vivendo desde o início da pandemia. Num primeiro momento, né, nós tivemos essa questão da vacinação prioritária às pessoas com deficiência. Então, a gente fazendo um retrospecto, né, junto com o auxílio que estava sempre presente do Centro Operacional das Pessoas com Deficiência e Pessoa com Deficiência, através da doutora Renata Schaffstein, que foi assim uma grande parceira, uma grande aliada nesses diálogos e nessa marcação de conversas com as pastas estaduais e municipais, né? Então, desde esse longo período, a gente vem trabalhando para que seja respeitada essa prioridade no atendimento às pessoas com deficiência. Então, começamos com a priorização das pessoas com deficiências que estavam institucionalizadas, sendo vacinadas primeiramente, né? E logo após nas pessoas com deficiência que não estavam institucionalizadas, mas garantindo a elas a prioridade na vacinação. E vale a pena também a gente ressaltar que essas reuniões rotineiras com as pastas da saúde, da assistência social e da pessoa com deficiência, seja no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, ela virou uma pauta do PGA de 2021 na área das pessoas com deficiência. Por quê? Porque nós percebemos que faltava todo tipo de acessibilidade para que elas conseguissem chegar a essa vacinação. Então, desde uma campanha acessível, né, que ela tivesse o escopo de chegar a todos, né, que todos tivessem o conhecimento aonde poderiam ser vacinadas, quais os dias, quais os locais acessíveis, a acessibilidade nesta informação e a acessibilidade propriamente dita, né, a arquitetônica do local aonde elas iam ser levadas para serem vacinadas. Nós conversamos muito, tanto com o município quanto com o Estado, que nós tínhamos que transpor essas barreiras para que a gente pudesse alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Porque percebíamos já muitas ouvidorias no sentido do desconhecimento, seja do dia, seja do local da vacinação, as dificuldades de locomoção dessas pessoas, onde havia necessidade muitas vezes de um parente, de um familiar, de um cuidador, né? Ter um dia certo para levar, se programarem, porque nem sempre é óbvio essa mobilidade, essa rapidez quando a gente fala de pessoas com deficiência. Então, isso tudo foi algo que nós vínhamos estruturando, né? E esse diálogo, ele é muito importante, eu acredito muito nessa conscientização e nesse diálogo, né? Mas é óbvio que nós, no início, nós tivemos que ingressar junto com a Defensoria Pública e a OAB com uma ação civil pública para que garantíssemos a prioridade. E ao longo desse ano, né, desde o início do ano até agora, nós estávamos percebendo uma pouca resposta das pessoas com deficiência, assim, um número ainda era pequeno, perto do mundo de pessoas com deficiência que existem tanto no município do Rio de Janeiro e nos outros municípios do estado. E daí que essa recomendação, ela vem nesse sentido, ela vem como desdobramento já dessas conversas que eu, no âmbito do município do Rio de Janeiro, né, e que os colegas no âmbito de seus municípios com atribuição, juntamente com o CAUCível, vínhamos fazendo
vamos trazendo esta pauta da prioridade da pessoa com deficiência. E aí essa recomendação vem nesse sentido, para que não só nós como Ministério Público, mas o Estado como gestor estadual, né, ele então notificasse, ele oficiasse aos municípios, né, cientificando do cumprimento da prioridade da pessoa com deficiência na vacinação. Na Lei Brasileira de Inclusão, né, que trata justamente do cuidado à pessoa com deficiência, né, que tutela os direitos das pessoas com deficiência, no artigo 9º, ela traz essa prioridade de proteção e socorro em todas as circunstâncias. Então, essa priorização no atendimento, ela tem a força dessa lei, né, dessa lei federal, né, que impõe a que todos os outros entes, ou que todos que lidem com a pessoa com deficiência, ou que lidem com a população em geral, respeitem essa questão prioritária da pessoa com deficiência. Então, nesse sentido, o que nós recomendamos ao governo do Estado, e nós já fruto desses diálogos, né, que, por exemplo, o que estava acontecendo? Quando saíam as tabelas semanais de repescagem, no início as pessoas com deficiência não estavam incluídas nessa repescagem. Então, havia um dizer para nós, né, que elas seriam priorizadas, mas não havia essa publicidade à população. Então, as pessoas estavam assim, desconheciam, né, esse direito de ir em qualquer posto, em qualquer hora, em qualquer dia, se vacinarem, né? Da mesma forma, essa informação acessível, né, seja com braille, seja com libras, seja de forma a alcançar as pessoas com deficiência, para que nós tivéssemos um número maior de pessoas indo se vacinar. Então, nós ficamos muito satisfeitos porque esse ofício do Estado aos municípios, ele saiu em seguida, inclusive dentre os considerandos dele, eles mencionavam a nossa recomendação, para que então os municípios atendessem seus postos de vacinação, cumprissem a prioridade da pessoa com deficiência em qualquer dia, em qualquer hora, porque elas já seriam como os idosos ou como aqueles que estão assim, acima de 50, acima de 60, então não precisaria ter uma semana ou um dia específico para a pessoa com deficiência, né? Então, através de divulgação nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Governo do Estado, já existe por parte do Estado, né, o ofício para que todos os municípios cumpram essa prioridade. Nós conseguimos, né? E aí eu quero reforçar até o apoio do CAL, que foi assim muito parceiro no agendamento das reuniões, na participação ativa também, porque tem uma outra questão importante, que é a questão da busca ativa dessas pessoas com deficiência, né? Então, a gente ter esse resgate dos cadastros das secretarias de saúde, de pessoa com deficiência, da Secretaria de Assistência Social, né? Da Coordenadoria de Saúde Mental, porque eles têm os cadastros no CadÚnico, nos CRAs e CREAs. Então, como eles têm todo esse registro, a gente hoje está trabalhando justamente no mapeamento e nessa busca ativa da pessoa que não se vacinou, da pessoa com deficiência que não ainda se vacinou. É um longo caminho ainda, né? Porque a gente ainda tem uma defasagem de dados, né? E um cruzamento de dados ainda precário, mas nós estamos caminhando nesse sentido e eu espero que essa ação, né, e principalmente essa posição e essa disposição do Estado e município em cumprir, né, a Lei Brasileira de Inclusão, ela possa ter realmente um alcance bastante extenso, né, e que as pessoas venham se vacinar.